Olá, olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Stanley Costa. Nós estamos chegando ao segundo bloco da primeira aula do curso de parte geral do Código Civil, falando sobre lei de introdução às normas do direito brasileiro. E agora, nesse segundo bloco, quero falar um pouquinho sobre modificação da lei, revogação e repristinação, para a gente fechar essa primeira aula. Vamos lá para os nossos slides. Artigo 1º, parágrafo 3º da LINDB. O legislador diz lá o seguinte: se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação do seu texto destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. E aí o parágrafo 4º diz que as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, um quadrinho sinótico nosso dizendo aí, ó, correção de lei in vacatio legis por republicação. Modificação de lei já em vigor por meio da publicação de uma lei nova. Vamos entender aqui rapidamente esses parágrafos. O legislador aqui está falando sobre modificação da lei. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: durante o período de vacatio legis, em que a lei já existe, mas ela ainda não produz efeitos, ela não está em vigor ainda, durante o período de vacatio legis, se o legislador perceber que é necessário corrigir, tá? É corrigir, não é mudar o conteúdo, porque esse conteúdo já foi aprovado, mas que tem ali um erro que precisa ser corrigido, basta republicar a lei. Corrige e republica. Mas com um detalhe: a republicação interrompe o prazo. Existem dois fenômenos que nós trabalhamos no contexto de prazos, que são o da interrupção e da suspensão. A suspensão é uma pausa. E aí, quando volta a correr de onde parou. Agora, a interrupção não. A interrupção zera a contagem. E é isso que acontece aqui. O legislador me diz que durante o período de vacatio legis é possível corrigir a lei que foi publicada, republicando o texto. E aí o prazo de vacatio será interrompido. Por quê? Porque ele vai começar a contar do zero da republicação. Então, se nós estamos imaginando aqui uma lei com prazo de vacatio geral, 45 dias, imagina que no 30º dia a lei é republicada para fins de correção. Zero o prazo. Interrompe e começa a contar de novo. Ah, professor, mas se é tão trabalhoso assim, vale a pena republicar a lei? Vale. Vale. Sabe por quê? Porque quando a lei entra em vigor, e guarde isso, tá? Guarde isso. Quando uma lei entra em vigor, só dá para mexer nela. Mexer que eu digo modificar, seja para corrigir, para mudar o conteúdo, ou até mesmo para revogar, só dá para mexer na lei em vigor por meio de uma nova lei. Exatamente. Por meio de uma nova lei. Então, durante a vacatio, eu ainda consigo mexer no texto para corrigir sem precisar elaborar uma lei nova. Só republica. Interrompe o prazo, começa a contar do zero novamente, mas tudo bem. Tudo bem. Por quê? Porque se essa lei entrar em vigor, aí só dá para mexer por meio de uma nova lei, que vai ter que passar por todas as fases: elaboração, promulgação, publicação, como regra, vacatio legis. Ok? Então, por isso que eu coloco aí no quadrinho: correção de lei em vacatio legis, republicação. Modificação de lei já em vigor, publicação de uma lei nova. E assim a gente caminha para o parágrafo 2º da LINDB, ou melhor, para o artigo, 2º da LINDB, que me traz no seu caput o princípio da continuidade. Princípio da continuidade. Princípio segundo o qual, uma vez em vigor a lei, ela será aplicada por prazo indeterminado. Por prazo indeterminado. Ah, professor, quando que uma lei, até quando dura uma lei? Não sei.
né? Ela vai durar por 1 ano, 2 anos, 3 anos? Vai ser aplicada por 10 anos? Não sei. Porque pelo princípio da continuidade, a lei ela terá vigor até que uma outra lei a modifique ou revogue. Veja, modifique ou revogue. Lembra que eu disse que modificar lei ou revogar lei em vigor é só por meio de uma nova lei? Pois é, pelo princípio da continuidade, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue, ou seja, por prazo indeterminado, até que venha uma nova lei. Essa é a regra. Existe, porém, lei temporária, que são aquelas leis, como por exemplo um plano plurianual, uma lei orçamentária, que tem um prazo determinado de aplicação, tá? Um prazo determinado de vigência. E aí, vencido o prazo, ela perde a vigência, né? Veja lá, não se destinando à vigência temporária, ou seja, não sendo o caso de uma lei temporária, como essas que eu citei, um plano plurianual, uma lei orçamentária. A lei ela terá vigor até que outra modifique ou revogue. Então, a regra é a da continuidade. Ok? Aí veja bem, a lei permanece em vigor até que outra modifique ou revogue. O que é revogação? Revogação é o fenômeno pelo qual uma lei é extinta, né? Revogação é o que faz com que uma lei perca a sua vigência, né? Pare de ser aplicada. Então, é um fenômeno, né, jurídico que culmina no fim da lei, na extinção da aplicabilidade de uma determinada lei. E aí, depois de me dizer o artigo 2º que a lei ela permanece em vigor até que outra modifique ou revogue, então o artigo começa a tratar sobre as espécies de revogação. E nesse momento nós vamos falar sobre 2 classificações, tá? 2 classificações, são 5 espécies. 2 espécies da primeira classificação, 3 espécies da segunda classificação. E eu quero muita atenção sua, quero que você preste muita atenção para não ter dificuldades. Tem muita gente que tem dificuldade com isso, especialmente quem está começando o direito. E eu não quero que isso aconteça contigo, tá? Vamos lá para o nosso slide. Veja, quanto à extensão, é a primeira classificação. Quanto à extensão? Ok? Primeira classificação de revogação. E observe o que eu vou te dizer. Nessa classificação, quanto à extensão, a pergunta é: quanto da norma foi revogado? Quanto da lei? Quanto da lei foi revogado? Foi revogada a lei toda? Ou foram revogados apenas alguns artigos? A primeira parte, a segunda parte, um livro determinado? E aí, quanto? Quanto? Qual que é a extensão? Percebeu? Quanto da lei? Se a lei ela foi revogada inteiramente, então nós estamos diante de uma abrogação. Diante de uma abrogação. A abrogação é a revogação total de todos os artigos da lei. Abrogação. Revogação total. Foi o que aconteceu com o Código Civil de 16. O Código Civil de 2002, a lei nova, o Código Civil de 2002, abrogou o Código Civil de 1916. E o mesmo aconteceu com o Código de Processo Civil de 2015, que, ao entrar em vigor, abrogou o Código de Processo Civil de 1973. Revogou inteiramente. Não sobrou nada para contar a história. Quer dizer, sobrou para contar a história, porque a gente ainda acha essas leis, mas elas perderam absoluta aplicação. Ok? Não estão mais em vigor. O Código Civil de 16 foi abrogado pelo Código Civil de 2002. O Código de Processo Civil de 1973 foi abrogado pelo Código de Processo Civil de 2015. Agora, se a nova lei revoga apenas alguns artigos, uma parte, um livro, um capítulo da lei, então, em vigor, nós, então,
estamos diante da derrogação. A derrogação é a revogação parcial. É a revogação parcial. Só alguns artigos, só uma parte, só um capítulo. Foi o que aconteceu com o Código Comercial. E aí eu quero dar um exemplo para vocês, pegar esses exemplos e mostrar na prática. Tá? O Código Civil de 2002, lá no artigo 2045, tá? Artigo 2045 do Código Civil de 2002, diz assim, ó, revogam-se a Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916, Código Civil, e a parte primeira do Código Comercial, Lei número 556, de 25 de junho de 1850. Você percebeu aí? O Código Civil de 16, ele foi abrogado. O artigo 2045 do Código atual diz: revogam-se a Lei 3.071 de 1916, o Código Civil. Revoga-se o Código Civil todo, inteiro. Abrogação. Mas com relação ao Código Comercial, apenas a primeira parte. Revogam-se o Código Civil, a abrogação. E a parte primeira do Código Comercial, derrogação. Ok? Então, essa é a primeira classificação de revogação. Quanto à extensão, okay? Quanto da lei foi revogado? Quanto? A lei toda? Só uma parte? A abrogação é a revogação total. Derrogação é a revogação parcial. Agora, a segunda classificação é quanto à forma. E aí a pergunta é outra. A pergunta é: de que modo essa lei foi revogada? De que modo, de que forma, de que maneira a lei foi revogada? Nós temos 3 formas de revogação. 3 formas. A revogação pode ser expressa, tácita por incompatibilidade e tácita por inteira regulamentação. Isso quem me diz, inclusive, é a Lindbe. Olha o parágrafo 1º do artigo 2º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente, revogação expressa, expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, revogação tácita por incompatibilidade, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, nós temos essas 3 formas de revogação. Tá? É forma, é maneira. Ah, professor, não entendi muito bem. Veja bem, revogação de forma expressa. Como é que acontece? A lei nova, ela traz no seu texto, está escrito lá: eu vou revogar aquela lei, eu vou revogar aquela outra, eu vou revogar aquele artigo. Isso é uma revogação expressa. A nova lei está dizendo taxativamente, expressamente, que vai revogar aquela outra lei. Isso é revogação expressa. Ah, professor, mas não é sempre assim? Não mesmo. Quem dera fosse. Muitas vezes, a lei ela entra em vigor e ela não me fala quais leis está revogando. Só que a gente começa a aplicar essa lei nova e percebe que o conteúdo dela é incompatível com outra. Por exemplo, quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, ele me trouxe um artigo dizendo que, no contexto de condomínios, a multa pelo atraso no condomínio pode ser de no máximo 2%. No máximo 2%. Está lá no Código Civil. Ocorre que, naquele momento da história, havia uma outra lei, a Lei de Incorporações e Condomínios, que dizia que a multa por atraso na taxa condominial poderia ser de até 10%. Você percebeu? O Código Novo, o Código Civil, não me disse que revogaria aquela lei. Mas ele me traz um artigo dizendo que a multa poderia ser de no máximo 2%, e havia uma lei dizendo que poderia ser até 10%. Percebe que é incompatível? Não fecha? Pois é. Aí a lei nova
revoga a lei antiga, tacitamente por incompatibilidade. Tácita por incompatibilidade. E a última forma de revogação é a revogação por inteira regulamentação. É tácita, por quê? Porque a lei nova não está me dizendo que vai revogar a outra. Só que ela vem e regula todo o assunto. Ela regula o tema inteiro. Não sobrou nada. E aí, naturalmente, a lei antiga será revogada. É o que a gente chama de revogação tácita por inteira regulamentação. A lei nova não está me dizendo que vai revogar a lei antiga. Só que ela regula o tema todo, ela regula o assunto inteiro. De modo que não se justifica a gente manter duas leis, né? Tratando do mesmo tema inteiramente. E aí não só o que for incompatível, aquilo que também for compatível vai ser revogado. A gente chama isso de revogação por inteira regulamentação. Eu chamo a sua atenção para o artigo 2º, que diz que a lei nova, que estabeleça disposições gerais especiais a par das já existentes, não revoga e nem modifica a anterior. Ok? E aí, o que está acontecendo aqui? Nessa revogação tácita por incompatibilidade, veja, a lei nova não regulou tudo sobre o tema. Não regulou tudo sobre o tema. Então, não é uma revogação por inteira regulamentação. Ela regulou alguns aspectos. Nesse caso, só o que for incompatível é que é revogado. O que for compatível, as duas leis serão aplicadas. Tá? Isso acontece muito numa área em que eu atuo, né, em uma área de estudos e desenvolvimento, inclusive, né, tem aqui o nosso manual de direito agrário, em que em muitas situações eu uso 2, 3, 4 leis simultaneamente. Por quê? Porque veio uma lei mais nova, por exemplo, a lei 6.829, a lei da reforma agrária, que me trouxe vários temas que já estavam no Estatuto da Terra. Mas ela não regulou tudo do Estatuto da Terra. E aí, nesse caso, à luz do parágrafo 2º, do artigo 2º da LINDB, as duas leis coexistem. Por quê? Porque a lei nova só revoga aquilo que for incompatível com ela. Se não está regulando inteiramente a matéria, só aquilo que for incompatível. Ok? Beleza? Deixa eu ver se vocês entendem. Tem que acelerar um pouco porque ainda falta um tópico. Mas vocês conseguem entender quando eu digo que o Código Civil de 1916 foi abrogado de forma expressa? Ele foi abrogado porque foi revogado inteiramente. E de forma expressa, por quê? Porque está no artigo 2045 do Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, aí na sua tela, me diz: vou revogar o Código Civil de 1916. Então, qual é a forma de revogação? Expressa. E como ele está revogando todo o Código antigo, a abrogação de forma expressa. Já o Código Comercial foi derrogado de forma expressa. Derrogado porque só a primeira parte dele caiu. E de forma expressa porque está aí, está escrito no artigo 2045 do Código Civil. E então a gente caminha para o último tema dessa primeira aula: repristinação. Um trava-língua, né? Um verdadeiro trava-línguas. Tipo aquele do tigre com prato de trigo, né? Do ninho de amafagafo. Porque olha só o conceito de repristinação. Repristinação é o fenômeno através do qual a revogação da norma revogadora traz de volta a existência, validade e eficácia da norma revogada. Repristinação é o fenômeno pelo qual a revogação da norma revogadora restaura a revogada. Entendeu? Podemos encerrar aqui a aula? Não, né? Vamos tentar captar mais ou menos essa ideia. E para isso, eu quero que você vislumbre uma relação de 3 leis. Imagine comigo que existia uma lei A, ok? Existia uma lei A e essa lei A foi aplicada durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que essa lei A foi revogada por uma lei B, que passou então a ser aplicada.
1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a lei B sendo aplicada. Aí vem uma terceira lei, uma lei C, que revoga a lei B, a lei intermediária ali. Repristinação, meus caros, é o fenômeno pelo qual a revogação da norma revogadora restaura a revogada. Relação de 3 leis. A lei A é a lei revogada. A lei A foi revogada pela lei B. Então, a lei A é a lei revogada, a lei B é a lei revogadora. Aí vem a lei C e revoga a lei B, que é a revogadora. Repristinação é o fenômeno pelo qual a revogação da norma revogadora, então com a revogação da lei B, que é a revogadora, a lei revogada, que é a lei A, é restaurada. Então a lei A volta a ser aplicada. Tá? Isso é repristinação. O problema é que depois que você conseguiu tirar o nó aí e entender o que é repristinação, eu tenho para dizer o seguinte para vocês. Repristinação no Brasil, como regra, não acontece. O Brasil ele adota a regra de vedação da repristinação automática. Então, se tem uma lei A, vem uma lei B, vem uma lei C, as do passado vão ficando no passado, elas não vão voltar, elas não serão restauradas. Não haverá repristinação. Isso a Lindbe me diz. Vamos voltar para a Lindbe? Olha lá, o artigo 2º, parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não. A lei revogada não se restaura. Deixa eu voltar aqui. A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. No nosso quadrinho, salvo disposição em contrária, a lei revogada, a lei A, não se restaura por ter a lei B, a lei revogadora, perdido vigência. Então o Brasil veda a repristinação automática, ok? Veio a lei A, veio a lei B, veio a lei C. A repristinação é o retorno da primeira, mas no Brasil não acontece de forma automática, só se a lei nova expressamente disser. Por isso eu fecho a nossa aula com um quadrinho do professor Flávio Tartucci, tá? Peguei lá do manual dele, em que ele coloca o seguinte, ó, norma A válida, vem a norma B e revoga a norma A, norma C revoga a norma B, pergunta-se, a norma A volta a valer com a revogação por C da sua revogadora, lei B? É o quadrinho que nós montamos atrás. Norma A válida, vem a norma B, revoga a norma A. Depois vem a norma C e revoga a norma B. A pergunta é, a norma A, a primeira, volta a valer? Não, porque não se admite o efeito repristinatório automático, ok? E aí, com isso, nós então encerramos essa nossa primeira aula do curso de parte geral do Código Civil, ainda falando sobre Lindbe. E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre Lindbe, ok? Só na terceira aula que efetivamente adentraremos ao Código Civil. Dessa maneira, eu me despeço de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima aula, ainda falando sobre lei de introdução às normas do direito brasileiro. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.